Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 28 ao capítulo 30. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos ver aqui no capítulo 28, mensagem para o rei de Tiro, né? Ontem nós falamos que aqui o profeta Ezequiel, ele vai proferir mensagens às nações, como Jeremias fez do capítulo 46 ao 50, né? Então, ontem nós falamos as nações dos Amon, né? Dos Amonitas, de Moabe, de Edom, da Filistia e, por fim, Tiro, né? E mensagem para o rei de Tiro, no capítulo 28, lembrando que o rei de Tiro, ele era tão arrogante, tão perverso, que o Senhor vai utilizar a figura do rei do Tiro para comparar o próprio Satanás. Nós vamos ver aqui, né, a queda, né, do rei de Tiro, e nós vamos ver que nesse texto aqui a gente tem, né, comparações em relação à figura de Satanás, como um querubim ungido, né, onde tinha toda a perfeição, né? Então, usando a figura do rei de Tiro, nós vamos ver menções à rebelião que aconteceu no céu, né? Quando Satanás se rebela contra o Senhor e leva consigo, né, uma terça parte dos anjos. Olha só. Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, transmita ao príncipe de Tiro esta mensagem do Senhor Deus soberano. Em seu grande orgulho, você diz: Eu sou um Deus. Sento-me no trono divino no coração do mar. Mas você é apenas um homem, não Deus. Embora se considere sábio como um, pensa que é sábio, mais sábio que Daniel, e imagina que nenhum segredo lhe está oculto. Com a sua sabedoria e entendimento, acumulou grande riqueza, ouro, prata, para os seus tesouros. Sim, sua sabedoria enriqueceu-o grandemente, e suas riquezas o tornou muito orgulhoso. Portanto, assim diz o Senhor soberano: uma vez que considera sábio como um Deus, trarei contra você um exército estrangeiros de terror das nações. Empunharão espadas contra a sua sabedoria maravilhosa e profanarão o seu resplendor. Eles farão descer a cova e você morrerá no fundo do mar, ferido violentamente. Acaso dirá àqueles que o mataram: sou um Deus? Para eles, você não será um Deus algum, mas apenas um homem. Morrerá de forma vergonhosa nas mãos dos estrangeiros. Eu, o Senhor, o falei. Também recebi a mensagem do Senhor, dizendo: Filho do homem, entoie esse cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor Deus soberano. E aqui ele vai fazer essa menção que eu falei. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden. Então aqui você já percebe que ele não está falando simplesmente do rei de Tiro, né? Aqui ele está fazendo analogia a um ser, né, que era eterno, um ser que não vivia naquela época, né? Porque ele fala, estava no Éden, no jardim de Deus. Suas forças eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda, né? Então ele está falando aqui safira, belírio, turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você, sobre o ouro mais puro, né? Então você está vendo aqui, né, uma referência que a figura de Satanás antes da queda, como um querubim guardião. E aí ele fala: foram-lhes entregue no dia em que você foi criado, eu escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado, até
o dia em que foi achado maldade em você, seu rico comércio levou à violência e você pecou. Por isso, o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso, o atirei na terra e o expulsei ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com os seus muito pecado e o seu comércio desonesto. Por isso, fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu e o reduziu a cinzas no chão, à vista de todos que o observavam. Todos os que o conheciam estão horrorizados com o seu destino. Você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Então aí vem a mensagem logo em seguida a Sidom. Então recebi a mensagem do Senhor, filho do homem, volte o rosto para a cidade de Sidom e profetize contra ela, transmite aos habitantes de Sidom esta mensagem do Senhor soberano. Ó Sidom, sou seu inimigo e revelarei minha glória naquilo em que fizer, né? Então aqui nós vamos ver que Deus vai falar contra Sidom quando eu trouxer julgamento sobre você e revelar minha santidade em seu meio. Todos os que observam saberão que eu sou o Senhor Deus. Enviarei uma peste contra você, o sangue correrá em suas ruas. E aí, depois dele, no capítulo 28, falar do rei de Tiro, né? Onde nós percebemos que inicialmente ele fala de um reino humano, mas logo em seguida, né, ele vai falar de algo que não é humano, né? Ele faz essa menção aí ao próprio Satanás, né? E aí nós vamos ver que, em comparação a isso, paralelo a isso, ele fala que o rei de Tiro ele construiu riquezas, né? Através da exploração de quem? Dos seus próprios vizinhos, né? E Tiro, ele era uma cidade cheia de comerciantes, né? E esses comerciantes, eles só estavam interessados em seu lucro, né? Então era uma cidade aqui sem escrúpulo, um centro de idolatria, né? E de imoralidade sexual. Então Deus vai falar contra a destruição, né? E aí nós vamos ver que logo em seguida ele vai falar da mensagem para Sidom e a restauração de Israel. Assim diz o Senhor: ó povo de Israel, voltará a viver em sua própria terra, a terra que dei ao meu servo Jacó, pois eu os reunirei das terras distantes onde os espalhei. Diante das nações do mundo, revelarei minha santidade no meio do meu povo. Olha que esperança maravilhosa, não é? Relatada ainda no capítulo 28. E no capítulo 29 vem uma mensagem para o Egito. É novidade? Não. Tanto o profeta Ezequiel quanto o próprio profeta Jeremias já havia profetizado, né? Em 7 de janeiro, no 10º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, volte o rosto para o Egito e profetize contra Faraó, rei do Egito, e todo o seu povo, e transmita-lhe esta mensagem do Senhor, Deus soberano: eu sou o seu inimigo, ó Faraó, rei do Egito, grande monstro à espreita nos ribeiros do Nilo. Pois você disse: o rei Nilo é meu, eu o fiz para mim. Porei anzóis no seu queixo e o arrastarei para a terra firme, com peixes presos nas suas escamas. Abandonarei o deserto para morrerem. Você e todos os peixes do seu rio ficará um campo aberto, sem ser enterrado, pois o entreguei como alimento aos animais selvagens e às aves. Todo o povo do Egito saberá que eu sou o Senhor. Capítulo 30
nós vamos ver um dia triste para quem? Para o Egito, né? Após a mensagem aqui, ele vai relatar isso aqui: chorem e lamentem por esse dia, pois o dia terrível se aproxima, o dia do Senhor. É um dia de nuvens densas, um dia de desespero para as nações. Uma espada virá contra o Egito e o chão o cobrirá de mortos. A terra da Etiópia será saqueada, Etiópia, Líbia, Lídia e toda a Arábia, né? Então a gente vê a extensão aqui daquilo que Deus está falando de destruição que virá. Pois assim diz o Senhor: todos os aliados do Egito cairão e acabará o orgulho do seu poder, desde Migdol até Assuã. Serão mortos pela espada, diz o Senhor soberano. O Egito ficará desolado, cercado por outras nações desoladas, e suas cidades ficarão devastadas, cercadas de outras cidades devastadas. O Egito saberá que eu sou o Senhor, quando tiver incendiado o Egito e destruído todos os seus aliados. Naquele dia, enviarei mensageiros velozes em navios para atemorizar os confiantes etíopes. Grande angústia apossará deles no dia inevitável da destruição do Egito, né? Então, ele traz aqui que ele vai despedaçar os ídolos do Egito, as imagens de Mênfis. Não restarão governantes no Egito, o terror se espalhará sobre toda a terra, a destruição do sul do Egito, incendiarei Zoã e trarei julgamento a Tebas. Derramarei minha fúria sobre o Pelúcio e a fortaleza mais poderosa do Egito, e exterminarei as multidões de Tebas. Esta é a sentença sobre o Egito. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Quem é o homem? O salmista assim diz que o homem ele é como a erva do campo, hoje viçosa, mas amanhã seca, morta, sem vida, né? É passageiro os dias do homem, mas quantas vezes olhamos para nós e nos achamos invencíveis, poderosos em conquistas e riquezas. Não queremos, papai, sabe, estarmos deslumbrados com aquilo que é passageiro, mas queremos que os nossos olhos estejam no Senhor. Queremos valorizar aquilo que é eterno. Queremos deixar de lado as paixões por aquilo que é corruptível e que levou tantas nações à destruição. Queremos tão somente saber que estamos aqui nesta terra de passagem para cumprir um propósito e que os nossos olhos e a nossa confiança esteja sempre no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.